você que está nos assistindo, não falte aí em Brasília, você veja o endereço, esteja conosco aí, todos vocês de Brasília e Redondeza, participe conosco, Deus vai fazer maravilhas, Deus vai curar os enfermos, Deus vai batizar no Espírito Santo, vai libertar as pessoas e vai salvar almas aí. Esteja conosco, participe conosco aí em Brasília, esta semana, neste fim de semana agora, dias 18 e 19 agora de junho. Esteja conosco, participe ativamente. Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2016 estudando nas revistas da CPAD com o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título Cosmovisão Missionária. Então nós estaremos estudando sobre a visão missionária do apóstolo Paulo e, ao mesmo tempo, isso nos chamará a atenção para a nossa visão missionária nos dias de hoje, comparando com o que Paulo fez na sua época. Ele viu que na Espanha o Evangelho ainda não tinha chegado. Então o que ele fez? Ele vai escrever então aos romanos e vai pedir a eles que o provem como missionário. Ele vai passar uns dias com ele, eles vão ver que realmente Deus o chamou para ser missionário, e então eles vão enviá-lo para a Espanha, vão sustentá-lo na Espanha e vão orar por ele também, quando ele estiver fazendo esse trabalho missionário na Espanha, levando o Evangelho onde o Evangelho não tinha chegado ainda. Então, nós vamos aprender, principalmente através dessa lição, que nós devemos olhar para os povos não alcançados ainda, e nós devemos enviar alguém para pregar o Evangelho lá, ou nós mesmos devemos ir pregando o Evangelho. Porque a necessidade é grande, é urgente. Nós vemos, por exemplo, a região da janela 1040, a grande necessidade hoje desses povos serem alcançados. São aí milhões e milhões de pessoas que nunca nem ouviram o nome de Jesus ainda. São milhões e milhões de pessoas que não têm ainda nenhuma linha do Evangelho na língua deles. Então são os povos não alcançados. Paulo então diz que precisa pregar o Evangelho onde ainda ele não foi pregado. E existem ainda milhões de pessoas no planeta que nunca ouviram uma pregação sequer dizendo para eles que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra e deu a vida por eles, levou sobre ele os pecados, as enfermidades, as doenças, tudo de ruim do homem sobre ele. Ele morreu, ressuscitou, está vivo. Esse é o Evangelho. Deve ser levado a todas as criaturas de sobre a face da terra. Nosso texto áureo aí está em Romanos 15, 20, que diz: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. E a verdade prática diz: os crentes que foram alcançados pela graça e vivem pela fé em Jesus Cristo, precisam ter uma visão missionária amorosa e abrangente. Então Paulo sente aqui o desejo de levar o Evangelho onde ele ainda não chegou, e aqui a nossa lição nos chama a atenção a cada um de nós, para que nós nos despertemos por amar essas pessoas que não ouviram ainda o Evangelho. E não só amar de palavras, mas amar de ação. Levar a eles as boas novas, levar a eles o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos reclamar aí dos terroristas, mas se eles estivessem sendo evangelizados, talvez eles fossem hoje crentes cheios do Espírito Santo, estariam pregando o Evangelho. Eles estão exatamente na região da janela 1040, onde o Evangelho não chega. Lá as pessoas estão vivendo sem Deus, sem paz, sem salvação. Não conhecem o amor de Deus. Eles não conhecem o Evangelho, são inimigos
do Evangelho por não o conhecerem. Então a culpa também é nossa, já que nós não levamos o Evangelho até eles. Então eles estão aí matando milhares e milhares de pessoas. Então nós devemos investir nisso, ao invés de investir bilhões e bilhões em armas, em guerras, estamos aí enricando as fábricas de armas, nós deveríamos estar levando o Evangelho até eles. Se gastaria muito menos e a eficiência seria muito maior. Devemos nos lembrar que o Evangelho, ele não está aí para mudar a política de ninguém. O Evangelho não está aí para fazer filantropia. Não. O objetivo do Evangelho é a salvação das pessoas. E é isso que nós temos que investir. É isso que deveria estar sendo investido aí nesses países onde as pessoas estão se tornando terroristas, estão matando milhões e milhões de pessoas. Então, se os governos entendessem alguma coisa de Deus, eles estariam enviando pessoas para pregar o Evangelho, e não soldados, armamentos, treinando exércitos, fazendo uma guerra terrível para poderem vender aí armas e mais armas de destruição. Então esses países ricos vão lá, treinam essas pessoas, vendem armas para essas pessoas e depois essas mesmas pessoas é que vão atacar esses mesmos países e outros países também com o terrorismo. Estão aí sequestrando as pessoas, estão aí matando milhares e milhares e milhares de pessoas com as mesmas armas que eles compraram desses próprios países que estão sendo atacados, com o treinamento que esses próprios países deram para eles. Deveriam esses países estar investindo na evangelização desses povos. Aí então haveria paz no mundo inteiro. Vamos à leitura bíblica em classe. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos de 20 a 29, que diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Então vemos aqui que Paulo escreve à igreja que estava em Roma, manifestando a eles o desejo de estar com eles, conhecê-los, também ministrar os dons do Espírito Santo, para que eles sejam edificados. E também Paulo manifesta então o desejo de ir pregar na Espanha, onde ainda o Evangelho não tinha chegado, e ele pede então que eles o encaminhem para lá. Ou seja, ele precisa de duas coisas deles: o sustento, que é o alimento, e precisa também das orações de intercessão deles para esse trabalho que ele quer fazer lá. Antes ele disse então: eu vou passar em Jerusalém, porque eu estou levando aqui uma ajuda das igrejas para aqueles que estão passando necessidade em Jerusalém. Vou lá, entrego para eles esses donativos, né? Deve ser aí em dinheiro, deve ser aí em alimento, em roupas. Então ele vai entregar e depois ele volta então. E ele diz: quando eu voltar eu passo por aí. Eu quero ir daí, eu quero então ir até a Espanha. Então ele está solicitando que a igreja em Roma seja uma base missionária para que ele evangelize a Espanha.
Então, na lição de hoje, nós teremos as seguintes partes e tópicos. Veja aí, a primeira parte, a necessidade de uma cosmovisão missionária, que é aí em Romanos, capítulo 15, do versículo 14 ao versículo 21. Tópico 1, o propósito da missão. Tópico 2, o agente da missão. E tópico 3, a esfera da missão. Na parte 2, nós temos aí a necessidade do planejamento missionário. Temos aí Romanos 15, de 22 a 29. Então nós temos aí tópico 1, estabelecer bases. Tópico 2, estabelecer intercâmbio. E na parte 3 nós temos aí a necessidade espiritual na obra missionária. Então nós temos aí Romanos 15, de 30 até 33. Olha o que diz Romanos 15, 30 a 33. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então Paulo pede oração dos irmãos que estão na igreja em Roma, porque ele está indo a Jerusalém levar donativos, levar ajuda para os necessitados. E ele pede então oração porque ele sabia que haviam rebeldes, haviam pessoas que eram aqueles judaizantes, né? E ele temia então que eles se voltassem contra ele e interpretassem mal a sua ação, a ação dos irmãos que estavam enviando ajuda. Então ele pede oração, não só por essa tarefa, mas ele já antecipadamente pede oração para que dê tudo certo e que ele possa estar com os irmãos em Roma, para dali então ir para a Espanha. Então na parte 3 nós temos aí, tópico 1, a necessidade da cobertura espiritual. E no tópico 2 tem aí a necessidade do refrigério espiritual. Vamos ver então a introdução da lição que diz: Paulo já estava chegando ao final da epístola à igreja de Roma. Um dos últimos assuntos tratados por ele havia sido acerca da tolerância que os crentes maduros devem demonstrar para com os imaturos. A solução do problema estava em saber equilibrar a liberdade com o amor cristão. Agora o apóstolo deseja expor o que estava em seu coração: o desejo de levar o evangelho da graça de Deus a terras ainda não alcançadas. Os crentes de Roma, membros de uma igreja que fez o mundo inteiro ouvir os ecos de sua fé, Romanos 1,8, deveriam apoiá-lo nesse empreendimento missionário. Todavia, para que seu intento fosse alcançado, ele sente a necessidade de explicar com maiores detalhes o seu projeto missionário. É o que vamos estudar nesta lição. Então veja bem, Paulo então está escrevendo aos romanos, a igreja que estava em Roma, uma igreja próspera financeiramente. Por quê? Era a capital do Império Romano. Então os crentes ali não eram crentes pobres, eram crentes que tinham uma condição financeira acima de todas as outras regiões, porque era a capital do Império. As pessoas ganhavam bem melhor. Então ele recorda aos irmãos em Roma que a função deles não é apenas congregarem, não é apenas pregar em Roma, mas eles precisam pregar ao mesmo tempo em Roma, mas também precisam pregar ao mesmo tempo em outros lugares, principalmente então nos lugares que ainda o evangelho não havia chegado. E Paulo então dá o exemplo exatamente da Espanha, que era o desejo dele estar lá, porque o evangelho não tinha chegado ainda. Sendo que os romanos, tendo uma condição financeira bem acima dos outros, deveria ter atentado já para isso. Veja que em Jerusalém teve que primeiro ser levantada uma grande perseguição contra a igreja para que eles saíssem pregando o evangelho. E em Roma, como era a capital do império, já tinha sido ali vários judeus expulsos de lá, porque já estavam causando tumulto lá, agora estavam retornando. Então, para que não se levantasse uma grande perseguição também agora contra a igreja, formada aí por gentios e judeus,
Paulo já estava alertando-os para que eles pudessem agora investir a parte financeira deles na evangelização, e principalmente na evangelização dos povos que não tinham ouvido ainda o Evangelho. Então veja só, se nós olhássemos hoje a situação do mundo, nós poderíamos ver quantos países aí muito ricos que não estão investindo na evangelização desses povos. Isso aí. Vamos ver o Haiti, por exemplo, pertinho aqui dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos não investem em ajudar esse país? Pessoas andam nuas no meio da rua, passando fome mesmo, literalmente fome. Por que não ajudam? Por que não investem aí o que investem em armas? Por que não investem na evangelização lá dos povos muçulmanos? Muito mais barato fazer isso, tinha um sucesso muito maior, porque o problema ali é falta de Deus, falta de amor. E eles estão aí matando milhões de pessoas porque não conhecem o verdadeiro Deus. Assim também em nosso país. Imagine, dentro do nosso próprio país, aí no Piauí, no Ceará, algumas regiões de Minas Gerais, regiões mais pobres, existem aí muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas, que não estão ouvindo o Evangelho, não sabem nada do Evangelho. Pouco se investe para evangelizar essas pessoas, por incrível que pareça, dentro do próprio Brasil. Imagine no exterior, porque aqui é fácil, pelo menos as pessoas sabem que existe Deus, que existe Jesus Cristo, sabem disso, sabem que Jesus morreu na cruz. Mas e nesses países, que eles nunca nem ouviram falar o nome de Jesus? Imagine, em nossa época, milhões e milhões de pessoas nunca ouviram falar o nome Jesus. É impressionante o que nós estamos deixando de fazer. Então nós colocamos aí nesses gráficos aí para você dar uma olhada na situação. Veja aí, por exemplo, o Evangelho entre os 302 povos do Brasil. Olha aí, nós vamos ver aí 101 povos com menos de 2% de evangélicos. Olha aí, nós temos 61 povos com menos de 2% de evangélicos e menos de 5% dos demais cristãos. Ou seja, 61 povos vivem no Brasil e que lá não tem nem 5% de cristãos. Aí cristãos pode colocar aí qualquer cristianismo, mesmo que seja esse cristianismo idólatra que tem por aí. E não tem nem 2% de evangélicos. Olha só, com menos de 2% de evangélicos. 61 povos que praticamente não sabem nada do evangelho ainda dentro do Brasil. Olha aí a região da janela 1040. Essa é a região menos evangelizada do mundo. Aí milhões e milhões de pessoas nunca ouviram falar nem o nome de Jesus. Olha só que coisa tremenda. Aí estão os povos que atacam, que colocam bombas, matam as pessoas no mundo inteiro, os terroristas. Estão tudo nessa região aí, que não é evangelizada essa região. Olha aí essa figura. O que você vai fazer a respeito disso aí? O urubu está pronto para comer uma criança. Isso na África acontece para todo lado. Milhões e milhões morrendo. Não ouve o Evangelho, não tem o que comer. Aí na África, no Haiti, aqui pertinho, estão aí milhões e milhões. Se você mandasse para eles a Coca-Cola que você bebe todo dia, já ajudaria muito. Olha, nós temos aí uma Secretaria de Evangelismo, se você quiser ajudar. Nós temos hoje 570 missionários em Imperatriz. Está aí, ó, o telefone. Ajude, faça alguma coisa. Olha aí os países que mais perseguem o Evangelho. Está aí, ó, Coreia do Norte em primeiro lugar, Iraque em segundo, Eritreia, Afeganistão, Síria, Paquistão, Somália, Sudão, Irã, Líbia, Iêmen, Nigéria, Maldivas, Arábia Saudita, Uzbequistão, Quênia, Índia,
Etiópia, Turcomenistão, Vietnã, Catar, Egito, Mianmar. Então veja aí, esses países são os maiores perseguidores do Evangelho e lá nesses países seguir a Cristo custa a vida. De repente a pessoa morre. Eles matam mesmo. Pregar o Evangelho lá é proibido. Então está aí, países que perseguem mesmo o Evangelho, que não aceitam cristãos lá e nem admitem que haja uma pregação do Evangelho lá. Olha aí, por que então nós devemos evangelizar os povos da janela 1040? Porque é aí que vive o maior número de povos não alcançados pelo Evangelho. Cobre aí 1/3 da área total do planeta e representa quase 2/3 da população do mundo. São cerca de 3,2 bilhões de pessoas em 61 países. Porque é aí que se concentra a maioria dos seguidores das 3 maiores religiões não cristãs do mundo: o islamismo, hinduísmo e budismo. Porque é aí que estão as pessoas mais necessitadas materialmente da terra. De cada 10 pobres, 8 estão nessa região. Porque dos 50 países menos evangelizados do mundo, 37 estão nessa área. Porque as 50 megacidades menos evangelizadas do mundo se encontram dentro dessa janela 1040. Porque é aí que estão as maiores megalópolis de hoje, ou seja, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, como Bagdá no Iraque, Tóquio no Japão, Calcutá na Índia, Tel Aviv, Israel, Bangkok na Tailândia, entre outras. Porque é aí que se encontram as maiores fortalezas de Satanás. Bilhões de pessoas que vivem enfermas, miseráveis, fanáticas, sob calamidades e vítimas de guerras, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Então aí são motivos para você ver a necessidade do Evangelho em chegar aí nessa região chamada 1040. A importância de levarmos o Evangelho até aí. Olha aí esse gráfico. 11.881 povos do mundo. E aí você vê nessa parte amarela aí, 41% dos povos do mundo não tem nada da Bíblia em sua língua. Imagine que coisa mais triste. Nós podemos aí ler a Bíblia a hora que quiser. Temos aí no papel, temos no celular, no tablet, no computador. Imagine a facilidade que nós temos e nem lemos. A maioria das vezes nós achamos aí que hoje, se nós formos fazer uma pesquisa, talvez a gente encontre aí 90% da igreja que nunca leu a Bíblia todinha. 90%. Eu viajo muito e vejo a situação. É triste, lamentável. E esses aí, 41% do mundo nunca ouviu a palavra de Deus. Não tem uma linha sequer da palavra de Deus na língua deles. Olha aí. Que coisa mais triste. Olha aí as principais religiões do mundo. A gente pensa que nós somos a maioria no mundo, mas não. Cristãos no mundo tem em torno de 33%, mas esses 33% coloca aí as religiões idólatras que dizem que são cristãos. Evangélicos mesmo, está aí, ó, 10%, 11%, máximo talvez aí uns 13% do mundo inteiro, só que são evangélicos. Olha o trabalho que nós temos que fazer. Esses aí 77% que faltam é para serem ainda convertidos ao Evangelho. É nossa tarefa, é a nossa geração. Nós estamos aí para fazer isso. Estamos aí parados na igreja, cantando, fazendo teatro, nos divertindo, um espetáculo. Enquanto aí bilhões e bilhões de pessoas estão morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação. Então nós vamos ver aí que a realidade é que o islamismo é a maior religião do mundo e é a mais perigosa religião do mundo, que se levantam, perseguem os cristãos. Você procure um Alcorão em português, eu tenho um, várias pessoas podem ter, basta você procurar nas livrarias, aí principalmente em São Paulo, você vai encontrar, você vai ver que lá ensina realmente. Matar cristão é para eles importante, para eles é bom, para eles traz bênção.
vão morar no paraíso por causa disso. Não se engane. A coisa é terrível mesmo. Veja aí os problemas das agências missionárias. Olha aí. Esse aí é um ônibus para exemplificar a situação dos missionários hoje no mundo. Das grandes agências missionárias. Olha aí. Este é um ônibus especialmente desenvolvido para juntas denominacionais e conselhos missionários. Olha aí. O ônibus aí tem 32 lugares. Então imagine aí essas agências, o trabalho que eles fazem. Muita gente que diz que participa, que quer participar. Mas olha aí. Acha muita gente querendo direcionar, que pessoas que querem governar esse trabalho, que querem estar à frente desse trabalho. Olha aí, 4 volantes no ônibus aí. E aí nós vamos ver que 20 pedais de freios. Então tem muita gente querendo frear o trabalho. Para frear o trabalho, mas aparece muita gente. Dentro dos próprios órgãos, imagine fora. Na igreja então tem muita gente, mas é muita gente que não quer que esse trabalho vá para frente. Depois, um só acelerador. Então aí no meio de 32 lugares no ônibus, nós vamos ver que só tem um acelerador. Só um está querendo ir para frente, só um está insistindo, está trabalhando para fazer essa obra gigantesca de evangelização. Então olha só, tem 4 para frear, um só para acelerar. E assim é a situação hoje do evangelho no mundo. Pessoas que se levantam contra, é absurdo, mas é a verdade. Então nós vemos no Brasil hoje, por exemplo, Rio, São Paulo, aí Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, tantas capitais aí, capitais grandes, né? Salvador e tal. Veja, quantas capitais, quantas cidades grandes, e você vai ver quantos missionários eles têm. É vergonhoso. Se nós formos comparar com Cidade Imperatriz, com Camboriú, né? Vamos ver aí, vamos comparar com São Paulo. Como é que uma igreja em Imperatriz, a igreja pequena, no estado mais pobre do Brasil, tem mais missionários que São Paulo? Como é que pode isso? Dá para acreditar nisso? Vamos dizer aí que a sede de São Paulo, da Assembleia de Deus, tem aí 1.800 congregações. Vamos colocar meio missionário para cada congregação. Nenhum missionário não, só para cada congregação, não. Meio. Não tem. Nem meio missionário. Imagine. E o resto do Brasil? Que é isso, gente? O que nós estamos fazendo? Um missionário por congregação seria irrisório, mas não tem. Nem meio não tem. É um problema sério. Como é que uma igreja com milhares e milhares e milhares de pessoas, você vai lá, tem 200 missionários, 150, 100. Como? Veja, cidades com mais de 1.000 congregações, como Belo Horizonte, aí Belém e vários lugares. Veja, que absurdo. Nosso trabalho está praticamente parado. É uma vergonha. Nós devíamos ter pelo menos um missionário para cada congregação. Então os pastores presidentes precisam despertar para isso. Parar de investir em mansões, em carrões, em avião. Esse dinheiro deve ser empregado para enviar missionários. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Devemos aproveitar a chance que Deus está nos dando e enviarmos missionários para o mundo inteiro pregar o Evangelho. Devemos ter aí o maior colégio, o maior centro de ensino missionário do mundo. Nós podemos fazer mais missões que o mundo inteiro. Temos as pessoas que aí não são como os outros países. Nós aceitamos aí todo tipo de pessoa, nós somos acostumados aí a tratar bem qualquer turista, receber qualquer um com amor, com carinho. Então,
Nós somos um povo especial chamado por Deus para fazer esse trabalho de evangelização no mundo inteiro. Devemos despertar para isso. Coloquem isso no coração, pastores presidentes. Pelo menos um missionário para cada congregação. Dá para fazer muito fácil isso. Um missionário, cada congregação ter um missionário. E essa congregação vai orar por esse missionário, vai sustentar esse missionário. Imagine aí uma congregação, 500 pessoas. Um missionário está custando um salário para a igreja só. Um salário. Imagine. Se colocar R$2 para cada pessoa em uma congregação que tem 500 pessoas, olha o tanto que vai dar. Uma congregação que tem 100 pessoas, pequenininha, se cada um der o quê? R$10, pronto, já sustenta o missionário. Olha só, é fácil, simples. O problema é a decisão de ajudar, de fazer a tarefa que cabe à igreja. A decisão de pedir a Deus uma visão do reino espiritual que está aí. Então nós devemos acordar para isso, atentar para isso, fazermos o que temos que fazer. E lembre-se, uma igreja missionária é uma igreja que prospera, porque Deus vai enviar pessoas para sustentar os missionários. Então faça isso, acorde para isso. Olha, nós temos aí a Sename, né? Secretaria Nacional de Missões, que você deve procurar conhecer. Olha aí, a ordem de Jesus foi o quê? Prega o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, ao mesmo tempo. Tanto aí quer dizer ao mesmo tempo. É para pregar tanto na nossa cidade, como no nosso estado, como no nosso país, como em outros países. É isso que Jesus está dizendo aí. Olha esse gráfico, uma tabela aí de uma igreja modelo. Uma igreja modelo mesmo deveria ter acima de 50% de comprometimento com a obra missionária. E o que nós temos? Qual é a realidade? A última realidade lá, olha, de 0 a 4% da igreja que apenas se compromete com missões. É uma igreja omissa. Olha aí a tarefa inacabada. A população mundial hoje, vamos pôr aí 8 bilhões, 10 bilhões. Mas veja aí, nenhum cristão, ou no máximo 2%, olha aí, o tanto de gente que não tem nada aí. São 39% do planeta que não tem nem 2% de cristãos. Olha aí, 28% nunca ouviram falar nem o nome de Jesus. E esses 33% aí são países que têm cristianismo, mas não quer dizer que sejam evangélicos. Quer dizer apenas que se dizem cristãos, que tem alguma religião que menciona aí o cristianismo, mas não quer dizer que são aí evangélicos, que são salvos. Evangélicos salvos no mundo inteiro, daí 11% até 13% no máximo. Olha aí a tradução da Bíblia, 6.913 línguas do mundo, 60% dos povos não tem nenhuma frase da Bíblia traduzida para a sua língua ainda. Olha aí a evangelização que foi feita no dia do Pentecostes, olha aí, atingiu quantos países? Olha aí, uma pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, estavam ali pessoas do mundo inteiro ali, mais conhecido naquela época, e eles ouviram a pregação do Evangelho. Olha só, isso é uma pregação maravilhosa. Então nós devemos investir na pregação do mundo inteiro. E olha aí que houve uma manifestação do Espírito Santo e depois então milhares se converteram. Então você viu aí a necessidade. Então vamos falar um pouco mais disso usando agora então o que está escrito na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, comentada aí pelo pastor José Gonçalves. Vamos então, parte 1. A necessidade de uma cosmovisão missionária. Romanos 15, de 14 a 21. Então, tópico 1 é o propósito da missão. Tópico 2, o agente da missão. Tópico 3, a esfera da missão. Tópico 1, então, o propósito da missão. O que o apóstolo tinha em mente quando reservou esse espaço em sua epístola para tratar a respeito do projeto missionário? Paulo desejava que os crentes romanos compartilhassem do propósito de sua chamada, a conversão do mundo gentílico ao Evangelho. Veja aí Romanos 15, 16. Algumas observações são importantes para ajudar no entendimento das palavras do apóstolo.
Primeiramente, Paulo quer que a igreja o veja como alguém que estava prestando um serviço de grande relevância diante de Deus. Esse é o sentido do termo grego leitourgel, ministro, usado por ele aqui. Em segundo lugar, Paulo desejava também que os crentes tivessem consciência de que esse serviço é um sacrifício do qual Deus se agrada. E esse é o sentido do termo grego hierostogunta, servir como sacerdote, usado para se referir às cerimônias do sacrifício levítico. Paulo era um sacerdote de Deus a serviço da obra missionária e desejava que os crentes se unissem a ele. Então veja só que Paulo está se colocando aqui como um enviado de Deus para levar o seu evangelho às pessoas que ainda não tinham ouvido esse evangelho. Ele estava oferecendo a sua própria vida. Veja só, ele estava aqui na condição de um missionário enviado por Deus para dar a sua vida para que as pessoas conhecessem o evangelho. Olha aí, um instrumento de Deus. Ele estava sendo oferecido, ele achava assim, ele estava sendo oferecido como um sacrifício agradável diante de Deus. Então você também pode despertar para isso e pedir a Deus: Deus, eu estou aqui, minha vida está aqui, eu quero oferecer ao Senhor a minha vida. Me leva para onde o Senhor quiser, me usa da maneira que o Senhor quiser. Se ofereça a Deus, entregue a sua vida para Deus. Se você não pode fazer, não tem como fazer, não acredita ou não tem aí o desejo, dê o seu filho para Deus. Ofereça aí o seu filho a Deus. Faça como Abraão, ofereça para Deus o que você tem de mais importante. Ofereça seu filho, entregue seu filho para Deus, para Ele usar, para fazer missões, para ganhar almas. E aí você, quem sabe você tem uma condição financeira boa, coloque esse filho aí na faculdade teológica para fazer um curso de missões e envie o seu filho. Tem as agências missionárias. Se você deseja fazer isso, se você deseja que o seu filho faça um curso missionário, entre em contato aí conosco, está aí o telefone da Secretaria de Missões nossa. Fala aí com o Ramos, que é o responsável por esse trabalho. Coloque seu filho para estudar, para fazer um curso de missões. Envie seu filho para fazer a obra de Deus. Dê seu filho para Deus. Prove que realmente você ama Deus. Dê para Deus o que você tem de mais importante. Tópico 2, o agente da missão. O apóstolo disse que o seu ministério de evangelismo era instrumentalizado pelo Espírito Santo. O ministério de Paulo foi marcado pela atuação do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, de 1 a 4. Olha o que diz 1 Coríntios 2, de 1 a 4. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha, não há movimento missionário que se sustente sem a participação efetiva do Espírito do Senhor. É Ele que traz o poder de convencimento ao mundo perdido e prova que Jesus Cristo continua vivo. Em palavras mais simples, as credenciais de um ministério autêntico são dadas pelo Espírito Santo. O movimento pentecostal é uma prova viva de que o Espírito Santo é a mais poderosa força geradora de missões. Na verdade, você precisa perceber uma coisa: não existe evangelho sem sinais, prodígios e maravilhas. Nós temos no Brasil hoje muitos pregadores pregando o evangelho diferente do que está na Bíblia. Um evangelho manco. Nós temos a maioria dos nossos missionários, a grande maioria, talvez mais de 90% dos nossos missionários, que estão pregando um evangelho que não é completo. Por isso, o pouco sucesso na pregação do evangelho, da evangelização. Talvez por isso também, quase nenhum, é muito, mas é infinitamente pouco o número de evangélicos, de missionários que têm coragem de entrar num país desse para pregar o evangelho. Por quê?
Há necessidade de demonstração de poder de Deus, de confirmação de Deus, há necessidade de dons do Espírito Santo. Um missionário nunca deveria ser enviado ao campo missionário sem ter pelo menos um dom do Espírito Santo. Isso é muito importante. É o dom do Espírito Santo que vai mostrar Deus para as pessoas. O Evangelho é confirmado por Deus com sinais, prodígios e maravilhas. É comprovado que Deus está vivo, que Jesus está vivo, através de sinais, prodígios e maravilhas. É isso que está escrito na palavra de Deus. É importantíssimo isso. Nós temos que mudar nossa maneira de pensar e começar a pensar do jeito que a Bíblia pensa. Veja o sucesso da igreja em Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque sempre havia demonstração de poder, sempre havia manifestação do Espírito Santo. Na primeira pregação, quase 3.000 almas aceitaram, houve uma manifestação do Espírito Santo. Qual a manifestação? O dom de línguas. Começaram a falar na língua dos estrangeiros que estavam ali. É uma manifestação do Espírito Santo, de um dom do Espírito Santo. Quase 3.000 almas aceitaram. Depois, uma grande colheita. Onde foi? Na Porta Formosa. Pedro e João. Olha, o que houve? Uma manifestação do Espírito Santo. Ali o que? Um dom, milagres. O aleijado andou, juntou um monte de gente, pregaram e se converteram. Aí vamos vendo. Filipe, as pessoas todas se convertiam, estavam alegres. Por quê? Porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Veja aí o primeiro mártir, Estevão. Sinais, prodígios e maravilhas. Veja aí Pedro ressuscitando Dorcas. Veja aí quantos milagres e as pessoas se convertiam. Veja aí Paulo. Milagres, as pessoas se convertiam. Então o Evangelho era sempre assim. Milagres, as pessoas se juntavam, pregavam o Evangelho, as pessoas se convertiam. Esse é um padrão. Tem gente que não enxerga o padrão aí não. Não conseguiu enxergar isso até hoje. É um padrão. O livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito para nós vermos aí como é que Jesus continuou aqui na terra fazendo a mesma obra. Pregando o Evangelho, salvando, fazendo milagre. Está lá em Atos dos Apóstolos. Através de quem? Através de nós, a igreja. Ali existe um padrão de pregação do Evangelho. Tem que haver sinais, prodígios e maravilhas. Senão, não é o legítimo Evangelho. Nós somos cristãos, ou seja, imitadores de Cristo. Discípulos de Cristo. Veja aí o tipo de Evangelho que pregava. Era o mesmo Evangelho que Jesus pregava. Mesmo tipo de Evangelho. Sempre sinais, prodígios e maravilhas. Vamos ver o que está escrito aí em Marcos 16. Olha aí, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Que tipo de evangelho você tem pregado que não há confirmação de Deus? É preciso que Deus confirme essas palavras, essa pregação, com sinais, prodígios, maravilhas. Muita gente pregando o evangelho, milhões de pessoas aceitam Jesus. Você procura no outro dia, nunca mais vê essas pessoas. Por quê? Não houve nenhuma confirmação, não houve sinal, prodígio, maravilha, então a pessoa não aparece mais. Foi só emoção. Não existe um convencimento, não existe um legítimo evangelho. Eles não estão vendo, essas pessoas não estão vendo Deus na igreja. Então é preciso manifestação, é preciso buscar os dons do Espírito Santo. São mais importantes que carro, que fazenda, que mansão, mais importante que avião.
Dons do Espírito Santo, é preciso dons do Espírito Santo. Nós sabemos falar de quem tem dom, sabemos perseguir quem tem dom. Ao invés de buscarmos, nós vamos falar mal de quem tem, para as pessoas não saírem da nossa igreja e ir lá para a igreja deles. É isso que nós fazemos. Ao invés de irmos jejuar, orar muito, 2, 3, 4 horas por dia, estudar a palavra de Deus, buscarmos os dons, acreditarmos, desejarmos, ao invés de fazer isso, vamos perseguir quem Deus está usando, infelizmente. Então lá no campo, lá no missionário, veja a diferença. Quem tem um dom do Espírito Santo e veja quem não tem. Veja a diferença da pregação. Veja a diferença do resultado. Às vezes tem um missionário aí, 20 anos, 30 anos, 40 anos lá no campo missionário. Veja o que ele produziu. Se ele não tem o poder de Deus confirmando a palavra. Agora veja o outro que tem a diferença. Então é preciso dar lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo que está conosco na terra para fazer essa grande obra de evangelização. E ele capacita aqueles que querem, que desejam, para que essa obra seja feita. Tópico 3 é a esfera da missão. Paulo informa aos romanos que pregou o evangelho desde Jerusalém até o Ilírico. Um mapa da época nos permite ver que esses eram os pontos extremos do mundo alcançado por Paulo. Agora ele precisava ampliar a esfera do seu projeto missionário, pois não queria pregar onde outros já tivessem pregado. Romanos 15, 20 e 21. Não queria trabalhar sob fundamento alheio. O campo era o mundo e este se encontrava branco para a ceifa. O modelo de Paulo deve ainda ser o nosso modelo. Infelizmente, o que se observa hoje é que muitos estão edificando sob fundamento alheio, invadindo a esfera de atuação de outros obreiros, coisa que Paulo jamais fez. Estão pregando onde já existem igrejas estabelecidas, às vezes da mesma confissão de fé, e não onde há realmente necessidade missionária. Agem movidos pelo espírito de competitividade e não de solidariedade. Bom, esse finalzinho aqui tem controvérsias, né? Se as igrejas estivessem fazendo o papel deles, não haveria espaço para outros entrarem, na verdade, né? Então as igrejas hoje estão aí se dividindo. E é bom para o evangelho, não é ruim não. É bom. Alguns estão achando ruim, porque estão perdendo dinheiro. Mas não estavam ganhando almas. Estavam aí no império. Mas não estavam trabalhando como deveriam trabalhar. E aí, quando outros abrem, aí ficam reclamando. Mas se outro abriu, cresceu, é porque tinha espaço. Se o trabalho estivesse sendo bem feito, não tinha espaço para outro entrar. Com certeza. Eu fico me perguntando. E diz uma coisa, uma igreja, ela abre hoje com 3 meses, só 3 meses. Ela já, com os membros que tem lá dentro, já dá para pagar o aluguel e o salário da pessoa que está lá. Que muitas vezes nem precisa pagar o salário, porque a pessoa está trabalhando. Ele vai dirigir uma congregação e os pastores, como tem que pegar o dinheiro todo para ele, nem pagam a pessoa que dirige a igreja. Deixa a pessoa trabalhando, sem tempo mesmo para visitar as pessoas, sem tempo para evangelizar. Não, porque não pode gastar o dinheiro da igreja e manter o missionário, ou manter o pastor ali, um líder que está ali, um obreiro que está ali. Tem que ficar com dinheiro para eles. Não pode gastar com nada. Então fica lá dirigindo a igreja, ocupadíssimo, tem que trabalhar. Aí não tem tempo de evangelizar, não pode evangelizar, nada. A igreja não cresce, mas está dando um dinheirinho ali, porque não precisa pagar o pastor, né? Aí vem outro e entra, ele tem tempo. Aí ele vai evangelizar de casa em casa, vai fazer um bom trabalho. Aí tem tempo para orar, buscar Deus, buscar o poder de Deus. A igreja dele cresce. Por quê? Porque havia espaço. O outro não quer, não está fazendo, ainda fica reclamando do outro que entra para fazer e faz bem feito e ganha almas. Então veja só, não concordo com esse tipo de coisa. Eu acho que a igreja deve trabalhar ao invés de ficar conversando, de ficar brigando uns com os outros. Se estivesse ocupado trabalhando, não tinha espaço para ninguém entrar. Tá aí, milhões de comunidades aí nascendo todo dia, igrejas novas, divisão nas igrejas, por falta de trabalho bem feito, por falta de dedicação à obra de Deus. E Deus está olhando
Isso é de Deus, essas divisões aí. Vamos embora crescer, vamos evangelizar. Já que tem uns que só querem enricar e não querem trabalhar, então não perturbe quem está fazendo, quem está trabalhando. Deixa ele abrir a igreja dele, crescer e fazer o que você não está fazendo. Mas isso não é o nosso assunto dessa lição, na verdade. Embora esteja aqui, mas não é. Paulo está falando de pregar onde o evangelho não foi pregado ainda. Está falando de evangelização fora do nosso país. Então vai ter gente aí se concentrando nisso aqui. Está errado. A lição não é para isso. A lição não é para nós falarmos da evangelização no nosso bairro, na nossa cidade. Nada disso. Não está falando de evangelização em nosso país. A lição está falando de evangelização onde ainda o evangelho não chegou. É isso que está falando. Na leitura bíblica que fizemos, Paulo está falando da evangelização fora, em outros países, em lugares que o evangelho não chegou ainda. Ele está falando de Espanha aqui. Na época dele, não tinha chegado o evangelho lá ainda. Então, tomemos cuidado para nós não nos concentrarmos no lugar errado, nas coisas erradas. Então, a lição tem que falar aí da evangelização de missionários enviados pela igreja para países que ainda não ouviram o evangelho. E isso é o assunto correto da lição. Então Paulo fala da sua experiência de missionário e ele mostra então que ele abrangeu uma área muito grande pregando o evangelho. Mas ele quer ir para a Espanha, onde o evangelho não foi pregado ainda. Então você veja aí no mapa a toda a região onde o apóstolo Paulo já tinha ido e pregado o evangelho. E o evangelho já era conhecido agora nessas regiões aí. Parte 2, a necessidade do planejamento missionário. Romanos 15, de 22 a 29. Tópico 1, estabelecer bases. Tópico 2, estabelecer intercâmbio. Tópico 1, então, estabelecer bases. Um dos princípios básicos da implantação de um projeto evangelístico é feito primeiramente com o estabelecimento de uma base missionária, um ponto de apoio. Paulo sabia que o seu projeto só teria sucesso se a igreja de Roma se tornasse um ponto de apoio. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Romanos 15, 24. A expressão seja encaminhado por vós traduz o termo grego propempto, que ocorre 9 vezes no Novo Testamento. Essa palavra, segundo o léxico de Bauer, significa ajudar na jornada de alguém com alimento, dinheiro, companheiros e meios de viagens. Não se faz missões sem esse tipo de apoio. Então o que Paulo queria escrevendo para os romanos é que eles o ajudassem nessa empreitada aí missionária. Então ele queria ir para a Espanha pregar o evangelho, porque lá o evangelho não tinha chegado ainda, e ele ia precisar de uma base missionária. Qual é o papel dessa base missionária? A base missionária, então, lhe daria condição financeira, condição de alimento, de vestuário, né? Talvez ali um companheiro, algumas pessoas que desejavam ir também fazer esse trabalho, que o ajudariam nessa tarefa. Paulo não era mais um jovem. Vamos dizer que Paulo nessa época aqui deveria ter uns 60 anos, talvez até mais do que isso. Então, era preciso uma ajuda da igreja. Então ele iria para o campo missionário. Iria abrir um trabalho onde não tinha ainda nenhum crente. Precisava de ajuda. Também ele precisaria não só da ajuda financeira, de um companheiro, de uma ajuda de alimentação, de condução também ele precisaria, né? Aí era viagem de navio, outros lugares era a pé, né? Às vezes precisava de um animal, então ele precisaria disso aí, de condução também. E precisaria também da oração deles, de intercessão por ele. Então, tópico 2, estabelecer intercâmbio. Paulo não era um calouro na obra missionária, nem tampouco um aventureiro em busca de glória humana. Sua vida foi marcada pela entrega aos outros. Em breve ele estaria abrindo uma outra frente missionária, mas antes deveria terminar outro empreendimento missionário já iniciado. Romanos 15, 26. Paulo já havia estabelecido parcerias entre as igrejas. Aqui o intercâmbio é feito entre as igrejas da Macedônia e Acaia e a igreja de Jerusalém. A igreja mãe que estava sendo ajudada pelas filhas. Então Paulo diz, antes de eu ir ter convosco aí em Roma, eu quero levar ajuda para aqueles que estão necessitados em Jerusalém. Então veja só que Paulo
como aquele que abriu várias igrejas na região aí da Caia, né, da Macedônia. Então essas igrejas manifestaram o desejo. Ele falava, olha, Jerusalém está passando por um aperto. Lembre-se que o evangelho começou lá, então nós devemos aí para esse povo, né, uma ajuda. A igreja iniciou ali e eles estão passando necessidade financeira. Lá já tinha havido ali uma grande seca, pessoas estavam passando necessidade. E os cristãos, muitos deles perderam seus empregos por se tornarem cristãos, precisavam de ajuda. Então Paulo reúne ali aqueles que moravam ali na região da Macedônia, da Acaia, e faz uma grande coleta de alimentos, de dinheiro, das necessidades básicas das pessoas. E ele então, antes de ir para Roma, ele fala, eu vou primeiro em Jerusalém levar essa ajuda. Depois eu volto então e quero estar convosco. Vocês já fiquem preparados, porque eu quero passar um pouquinho de tempo com vocês, mas depois eu quero que vocês me enviem para a Espanha para pregar o Evangelho. Na parte 3 nós temos aí a necessidade espiritual na obra missionária. Está em Romanos 15, de 30 a 33. Então Romanos 15, de 30 a 33 diz o seguinte: rogo aos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então vamos ver aí, tópico 1, a necessidade da cobertura espiritual, e no tópico 2 nós vamos ver aí a necessidade do refrigério espiritual. Tópico 1, então, a necessidade da cobertura espiritual. O apóstolo Paulo, ao contrário de muitos que se aventuram na obra missionária, sabia da necessidade de uma cobertura espiritual. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Romanos 15, 30. Há duas coisas que quero destacar aqui. A primeira é que Paulo conta com o apoio da Trindade no seu projeto missionário. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são invocados como suporte para a sua missão. A segunda é que Paulo via com muita seriedade a obra missionária, e por isso rogou que os crentes lutassem em oração com ele. A palavra combatais traduz o grego synagonizastai, que significa lutar ou contender junto com alguém. O sentido é de uma luta espiritual na oração. Então veja que Paulo cita aqui no versículo 30, olha aí, Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus Pai. Então olha só, ele está invocando aqui a Trindade, o Deus Todo-Poderoso, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E ele está pedindo oração, então, dos irmãos de Roma para o trabalho que ele vai fazer em Jerusalém. Então olha só, ele estava com um problema porque ele sabia que iam se levantar contra ele aqueles que eram judaizantes, que achavam que ele pregava contra a lei, e aqueles também que tinham inveja do trabalho que ele estava fazendo, desenvolvendo, ganhando almas por toda parte, levando o Evangelho a todas as partes, principalmente aqueles lugares que ninguém tinha pregado o Evangelho ainda. Então tem muita gente que tem inveja do sucesso, né, do ministério dos outros. Ele fica falando mal, ao invés de ele procurar fazer alguma coisa, ele fica gastando tempo para falar mal de quem está fazendo. Então, Paulo está temeroso disso, do problema que ele ia enfrentar em Jerusalém, levando os donativos para ajudar, e ele tinha certeza que ele seria mal interpretado pelos inimigos do Evangelho. Então ele pede as orações dos irmãos para que eles combatam com ele as regiões espirituais, os demônios que estariam influenciando aquelas pessoas a interpretarem mal o seu trabalho de ajuda aos necessitados em Jerusalém. Então, aquele que trabalha na obra de Deus precisa dessa intercessão, precisa da oração das pessoas. Então nós necessitamos dessas orações, das intercessões. E é interessante, quando nós fazemos a obra de Deus, é como se Deus dissesse assim, olha, cuida dos que são meus, eu vou cuidar dos que são seus. Né? A gente vai fazendo e Deus vai levantando pessoas para orar por a gente. É interessante isso. De vez em quando eu recebo recados dos irmãos que oram por mim. Irmãos que eu nem conheço, estão espalhados aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Tem gente Portugal, Japão, China, Estados Unidos, tem gente aí brasileira espalhada para todo lado que assiste os nossos vídeos. Então muitas dessas pessoas entram em contato comigo e dizem, olha,
Eu oro por você, todo dia eu lembro, estou orando pelo seu ministério, pelo seu trabalho que você está fazendo. Então é uma maravilha isso, gente. Como Deus levanta pessoas para orar pela gente. Essa intercessão é muito importante. No reino espiritual isso tem um valor imenso, porque existem muitas lutas espirituais quando a gente quer fazer a obra de Deus. Existem combates, são demônios que vêm para atrapalhar a gente fazer a obra de Deus. E nós temos a parte financeira agora, nós estamos desempregados. Imagine a situação, como é que vai ficando mais difícil a cada dia, né? Então nós temos que necessitar da ajuda das pessoas. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Muitos lugares nós vamos e as pessoas não dão nada para nos ajudar. Infelizmente. Pessoas não compreendem a vida de alguém que dá a vida para Deus, que entrega a vida para Deus para fazer a obra de Deus. As pessoas não entendem. Às vezes vem com 100 reais, 200, 300, 400 reais, que só dá para fazer uma compra no supermercado. Imagine. Então, ainda bem que nós acreditamos que Deus sempre levanta pessoas que vão ajudar a gente. Nós acreditamos que Deus vai continuar fazendo isso e vai levantar gente que vai nos ajudar. Essa parte tanto a financeira como a parte de oração. Nós necessitamos das orações dos irmãos. Nos ajude em oração. No tópico 2 nós temos aí a necessidade do refrigério espiritual. Missões envolvem conflito espiritual e muitas vezes lágrimas. Todavia, missões são marcadas também por satisfação espiritual e alegria. Veja aí Salmos 126, 5, 6. Sem dúvida, o apóstolo tinha isso em mente quando escreveu os Romanos. Veja Romanos 15, 31 a 32. Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. O termo grego synanapalphomai, observa o biblista William Seymour, é usado por Paulo com o sentido de que eu possa descansar e refrigerar o meu espírito junto com vocês. Missões, portanto, é refrigério do poder do Espírito Santo. Então Paulo deseja fazer esse trabalho em Jerusalém, voltar a estar com os romanos, na igreja em Roma, e ele pretende o quê? Refrigerar a sua alma. Ele pretende o quê? Estar ali ministrando os dons do Espírito Santo e também descansando da sua viagem e se preparando para a viagem para a Espanha. Então, quando Paulo faz isso, ele considera aí um recrear, ele considera aí um descanso, né? Não é que ele ia ficar sem fazer nada, ele estaria pregando, ensinando, ministrando os dons do Espírito Santo. Isso ele considerava um prazer, uma alegria, uma felicidade, porque era um homem acostumado a estar fugindo, as pessoas batiam nele, expulsavam da cidade, era uma luta tremenda. Agora, ele diz, quando eu chegar aí, para mim, pregar, ensinar, ministrar os dons, isso é uma alegria, uma felicidade, isso é um refrigério, né? É uma coisa maravilhosa, é um descanso, né? Então aquela correria, correr, fugir, então ele estaria livre disso, porque estaria na igreja em Roma com os irmãos. Conclusão agora. Nessa lição, vimos uma das razões que levou o apóstolo a visitar a igreja de Roma. Não era apenas uma visita fortuita, mas algo planejado. Seu alvo era o estabelecimento de um ponto de apoio para seu empreendimento missionário. Para isso, Paulo usa esse espaço de sua epístola para informar aos crentes em Roma das diretrizes tomadas para essa viagem. A igreja de Roma, que não tinha Paulo como seu fundador, teria a oportunidade de ver como trabalhava e apoiar aquele que foi, sem dúvida, o maior missionário da história. Então nós vimos aí que o motivo de Paulo escrever, então, esse capítulo 15 aqui, é exatamente falar com a igreja que estava em Roma, que ele, depois de ir a Jerusalém levar alimentos, levar ajuda para os necessitados, ele voltaria, queria estar com eles, e o desejo era que ele iria passar uns dias ali com eles, eles poderiam ver que realmente, comprovar realmente que ele foi chamado por Deus para ganhar almas. Então ele estaria ali, não é aproveitando a vida, comer, beber e dormir, não. Ele estaria ali trabalhando, pregando, ensinando, ganhando almas, ministrando os dons do Espírito Santo, e eles comprovariam que realmente Deus o chamou para fazer esse trabalho de ganhar almas. E aí então
ele diz, depois que vocês comprovarem isso, eu quero que vocês me enviem para a Espanha. Então vocês vão me ajudar a ir para a Espanha. Eu preciso de condução, de alimento, de roupa, né? Preciso de ajuda nas orações, de intercessão. Então, ele diz, eu vou estar aí e eu quero que vocês me ajudem. Esse é o motivo dele escrever essa carta aqui, esse capítulo 15 aqui aos Romanos. Então veja só que o desejo dele era que eles o aprovassem como servo de Deus, como alguém que estava na vida pelo Evangelho, e que pudesse então enviá-lo para que ele pregasse lá na Espanha, lugar que não era atingido ainda pelo Evangelho. E veja só que Paulo desejava que eles fizessem isso, porque o que? Era o dever deles evangelizar onde ainda não tinha sido evangelizado. Então a igreja precisa investir em pregar o Evangelho, enviar missionário para onde ainda não foi o Evangelho enviado, para onde não existe ainda o Evangelho pregado. Esse é um dever da igreja. Nós vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade agora. Nós vamos orar por você. Também você que deseja ir ao campo missionário, você deseja entregar a sua vida para Deus, para Ele usar você, para evangelizar, para ganhar almas, ou você que deseja colocar o seu filho, dar o seu filho, entregar o seu filho a Deus, ou a sua filha, né? Como eu fiz, eu dei a minha filha para Deus, e ela agora vai fazer um projeto missionário, ela agora vai fazer aí um curso missionário para ir para o campo missionário. Ela se formou agora em farmácia, né? Por que ela se formou? Para ganhar dinheiro? Não, ela se formou para entregar-se a Deus, para se oferecer a Deus, para fazer a obra de Deus. Então veja só, você pode fazer isso também. Ofereça aí o seu filho. É o que você tem de mais precioso, seu filho, sua filha. Ofereça, dê a Deus. Quando Abraão ofereceu seu filho a Deus, o Isaac, veja só, Deus disse assim, por causa disso, por quanto você fez isso, eu vou te abençoar grandissimamente. Olha só que coisa maravilhosa. Abraão deu o que ele tinha de mais precioso, aquele filho. Recebeu bênçãos e mais bênçãos de Deus devido a isso. Deus agora podia comprovar a sua fé, acreditar que Abraão realmente o amava acima de qualquer outra coisa. Então você pode fazer isso também agora. Vamos orar juntos? Onde nós vamos pregar sobre missões, nós falamos isso com os irmãos. E aí a gente faz aquela oração. Nós estivemos agora em Macapá e o pastor Abraão, ele fez isso. Ele entregou lá o seu filho a Deus, ofereceu o seu filho a Deus. Foi uma coisa maravilhosa. Então você pode fazer isso também. Vamos então orar agora e você faça a oração de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração. Vamos orar. Você que quer aceitar Jesus, faça-o agora. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas agora. Ora, plaça, agranda, cruci a farsa, cusei bestare, ara grande o esforça renascei. Esforça-te por entrar pela porta estreita. Entra por essa porta. A porta é Jesus Cristo. Agora, esforça-te. Você precisa se esforçar. Em nome de Jesus, esforça. Pai querido, salva agora essas vidas, Senhor. Convence-os do pecado, da justiça e do juízo, Espírito Santo. Ajuda-os a tomar essa decisão de se entregarem a Ti agora. Em nome de Jesus, receba agora o perdão dos seus pecados. Receba a salvação em nome de Jesus. Você que quer se oferecer a Deus agora, faça-o agora. Pai, recebe agora essas vidas que se oferecem a Ti para trabalhar para Ti, Senhor. Que agora oferecem suas vidas como sacrifício racional, como culto racional, como sacrifício vivo no Teu altar. Usa-os poderosamente, Senhor, na Tua obra para ganhar almas para Ti. Pai, aqueles que estão oferecendo agora seus filhos, ó Pai, recebe, capacita, Senhor, essas pessoas para fazer a Tua obra, enche-os do Espírito Santo, cuida, Senhor, guarda, livra de todo mal, usa-os poderosamente para que milhões de almas sejam salvas. Em nome de Jesus, não esquece, Senhor, de cada um deles. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, então você entra em contato conosco. Nós temos aí
Nosso e-mail é henriquelhas@hotmail.com. Nosso telefone no WhatsApp é esse aí, ó, 99, que é o DDD, e o telefone é 991520454. E temos aí um outro telefone, 99, é o DDD, depois 982539000. Então você entra em contato conosco, esses telefones aí são da TIM. Então você entra em contato conosco e nós estaremos aí com você. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pode entrar em contato conosco aí pelo Telegram, ou pelo telefone, ou então aí pelo e-mail, né? Ou então lá no Facebook. Então entre em contato conosco e nós estaremos aí na sua igreja. Veja bem, nós vamos passar para você agora a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias, para que você não marque a mesma data. E você que mora numa dessas cidades ou perto, esteja lá conosco. Leve aí o seu doente, o seu enfermo. Jesus está curando muita gente. Deus está fazendo coisas tremendas. Você pode fazer muita coisa. Você pode mudar aí a situação da sua igreja. Acordar esse povo. Então esse trabalho que nós fazemos, existe aí cura, libertação, salvação, batismo no Espírito Santo. Isso muda uma igreja. Desperta a igreja para evangelizar, para ganhar almas. Então, faça isso. É tão pouquinho, é tão barato para fazer isso. Tão simples. Isso pode mudar completamente. Nós temos ido em vários lugares no Brasil. Você pode perguntar onde nós fomos, pergunte para as pessoas e veja como mudou a igreja. Não é devido a eu, mas devido à presença de Deus, devido ao movimento do Espírito Santo ali, a unção do Espírito Santo que foi derramado. Existe uma mudança real. Existe ali uma presença de Deus maravilhosa. Isso pode transformar as pessoas, pode mudar todo um sistema da igreja, todo o comportamento de uma igreja. Isso pode fazer que o Evangelho passe a produzir onde não está produzindo. Imagine também 150 pessoas curadas numa igreja no fim de semana. Imagine quanto essas 150 pessoas estavam gastando na farmácia e com médicos. Vamos dizer, pouquinho estavam gastando aí, vamos dizer aí, cerca de 15 mil reais por mês, com remédios e médicos. Olha aí, esta igreja estava deixando de ter essa ajuda porque estavam gastando na doença. Vamos então à nossa agenda para você ver onde nós estaremos nos próximos dias e você não poder marcar na mesma data. Marque uma outra data para nós estarmos aí na sua igreja. Então, nosso próximo evento marcado, fora de Imperatriz, dias 18 e 19 do mês 6, estaremos em Brasília, Distrito Federal, na festividade lá dos varões. Dias 24 a 26 do 6, nós estaremos em Manaus, no Amazonas, no Congresso de EBD. Dias 2 e 3 do 7, estaremos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também no Congresso de EBD. Dias 4 até o dia 10 do mês 7, nós estaremos aí, tanto em Campo Grande, um dia só, dia de semana, na segunda-feira, e o restante da semana nós estaremos em Dourados, Mato Grosso do Sul. Dias 12 a 14 do 8, nós estaremos em Santa Cruz Cabrália, aí na Bahia, é o primeiro congresso de EBD. Aí nós temos aí o pastor Antônio Sansão e o superintendente, o presbítero José Geraldo. Dias 16, 17 e 18 do mês 9, nós estaremos em Brumado, na Bahia, no seminário de EBD. Dias 24 e 25 do 9, nós estaremos aí no Itinga, Maranhão, no Congresso de EBD e Missões. Dias 1 e 2 do mês 10, estaremos aí no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, no Fórum de Docentes da Escola de Profetas, e lá também tem uma festa de adolescentes. Dias 12 e 13 do 11, estaremos em Hortolândia, São Paulo, uma festa de adolescentes. Dia 25 a 27 do 11, estaremos em Salvador, Bahia. Dias 3 e 4 do 12, estaremos em Paracambi, Rio de Janeiro, no simpósio de EBD e Evangelismo. Dias 10 e 11 do 12, estaremos em São Paulo, no Congresso de EBD, e o resumo do trimestre lá na Vila Santa Maria.